Equipe Nilson César na rádio de pai para filho. Não, o que falta talvez seja uma briguinha fora ali da pista, que era divertido, né? Ver os pilotos brigando. Claro. Olha aí, ó, que gostava de treta de reality desde aquela época. Porque assim, era Conta um pouco da treta do Senna com o Prost. Você não pegou? Ah, eu peguei. Pegou a cena com o Prost? Peguei momentos incríveis. Inclusive tem uma foto, eu tenho essa foto. Que o Ayrton fazia uma... Ele não, né? Ele mais alguns pilotos faziam uma corrida beneficente em Paris. Que era tipo uma corrida de kart de time. Que acontecia anualmente, e toda a grana era arrecadada e era oferecida sempre para ajudar as crianças que precisavam no mundo inteiro, tá? Então, nessa corrida eu tive presente, e o Prost estava correndo no time dele. Eu falei, meu Deus, ele tinha que revezar. Era ele, o Prost, era o Berger, que eles eram super amigos. E tinha mais um, quem é? Acho que era o Mansell. Será que era o Mansell? Não, o Mansell já tinha saído. O Mansell saiu que ano da Fórmula 1, você lembra? Não consegue lembrar, né? Mas não era mais o Mansell, o Leãozão. Não era o Leãozão. Era mais, não quero ser injusta, mas era mais um pilotão, assim, bom. Mas eu achei curioso eles estarem na mesma... Porque era uma coisa meio sorteada, né? Era uma coisa meio... Mas eu achei a atitude do Prost no velório aqui. E nesse dia... Eles tiveram que conviver, porque eles não conviviam mesmo. Eles se respeitavam profissionalmente, porém não conviviam. Quando um estava num restaurante, o outro chegava, o outro não entrava. Essa era a verdade. Eu vivi essa experiência algumas vezes. Do Ayrton tá num restaurante em Portugal, e o Prost chegar e ver que ele estava lá e o Prost ir embora. E ao contrário também já vivi. Mas desse dia eu também tenho essa foto do Ayrton servindo o Prost, tava bebendo água e o Prost tava com o copo assim, sabe? E o Ayrton servindo. A cara do Ayrton nessa foto é uma cara impagável. Eu vou procurar essa foto e vou mandá-la pra vocês. Aí eu tô com uma cara assim, tipo, não tô acreditando que eu tô servindo ele, assim, tá todo mundo fotografando, e aí, e o Prost todo feliz, assim, tipo, obrigado, tipo, com a cara felizona, porque o Prost, no final das contas, eles sempre se respeitaram, tanto que o Prost veio aqui carregar o caixão dele, né, que foi uma imagem que... E ele fala que foi o que foi graças ao Senna. É claro, e ao contrário, é a mesma porque eles sabiam da importância dos dois, né? Olha, o que aconteceu com o Nadal e o Federer. Foi a coisa mais linda do mundo. Uma das coisas mais lindas. Chorei com o Federer falou, e chorei com o Nadal. Falou, algo raríssimo, hein? Está morrendo uma parte de mim. Eles deram até a mão ali, e assim, eles foram geniais. Eu chorei com eles. Foi sensacional. Eu achei a imagem linda. Porque tá na hora da gente reconhecer. Né? Não tem jeito, você precisa do teu... Aí tu precisava do Prost. Precisava do Prost, claro. E eles se faziam cada vez... Um queria ser melhor do que o outro. Isso fazia com que eles crescessem. Eu vejo comigo. Eu não quero ser líder de audiência. Você precisa ter um cara fortão ali também. Eu posso ignorar a Globo? Lógico que não. Pelo contrário. Eu tenho que olhar. Eu não quero ser líder, não é meu sonho ser líder de audiência. Sem com a Fazenda dúvida. eu consigo conquistar, porque a gente consegue ficar líder de audiência. Olha, a gente consegue. A Fazenda muitas vezes fica em primeiro lugar. Muitas vezes. Mas é melhor você bater num grandão do que num pequenininho. Entendeu? Então, assim, não tem como você querer uma coisa se você não tem o exemplo daquela coisa na sua frente para você correr atrás, né? Outro exemplo aqui, que hoje, com a maturidade, as duas falam a mesma coisa. A Paula e a Hortência. Uma precisava da outra. Sem dúvida. Sem dúvida. Era uma rivalidade entre Paula e Hortência. Uma rivalidade com admiração, né? Com admiração. E o Ayrton brigava muito com o Prost. Muito. Eles brigavam muito em pista, né? Depois o Prost parou, né? E o Ayrton continuou. Vai entender, né? No lugar do Prost, que seria do Prost, né? Foi. Então, isso também deve ter deixado o Prost numa situação muito difícil, né? Quando tudo aconteceu. Porque no final das contas, uma saída do Prost deu para o Ayrton um espaço que ele não teria, porque ele tinha decidido fazer um ano sabático, para quem não sabe. Ele tinha brigado 94? na escuderia. Conta um pouco sobre isso. Ele tinha brigado na escuderia, estava sem contrato, e ele queria ficar um ano sem correr. E todo mundo falou, isso não vai dar certo. Você tá louco. Todo mundo que conhecia ele sabia que ele jamais seria capaz de experimentar um ano sabático. Você conhece? Você acha que isso seria possível? Não. Claro que não. É que ele estava pirar. bravo. Ele ia pirar, nunca ia dar certo. Mas o fato é que o tempo foi passando e as escuderias já estavam com seus pilotos. E foi ficando mais difícil para o Ayrton. Onde é que ele vai correr? Onde é que ele vai correr? Eu lembro que o Braga ficou desesperado, assim, falou, Ayrton, como é que você pode estar sem contrato? Ele falou, não, ele também foi chegando o tempo, ele falou, não vou correr esse ano, imagina, claro que ele ia correr esse ano. Como é que ele... No final das contas, olha como é que a vida é, né? O Prost se aposenta
e deixo o espaço para ele. Não, mas Williams. o Prost poderia falar, não, ele tá sem correr, vou correr. Só para não dar espaço para ele. Porque ele sabe, o Prost sabia da situação. Quem estava nas internas sabia. Eu vivi essas experiências ali atrás, o desespero de ligar, de perguntar, de todo mundo preocupado. O Ayrton fingiu uma naturalidade de tudo bem, tá sem contrato, e a gente sabia que não estava tudo bem. A gente sabia que ele ia ficar desesperado quando começasse, que estava de férias ainda, mas quando a coisa começasse, ele ia estar fora, Ia ficar louco. isso não ia terminar bem. E aí, de repente, abriu esse espaço para ele. Foi uma coisa que caiu no colo dele. E o Prost telefonou para ele nesse dia. E ligou para ele. Eles conversaram no telefone. Talvez tenha sido a única conversa que eles tiveram profissionalmente extra corrida em paz. E o Prost falou, eu não vou correr. Ele falou, como assim você não vai correr? Não vou correr. Eu vou parar. Eu vou parar, já tô velho. Eu lembro perfeitamente da cara do Ayrton no telefone em Portugal. A gente estava no Algarve, escutando esse papo do Prost, conversando com o Prost, o Braga sentado ali, muito preocupado, inclusive. Na época tinha fax, né? O fax não parava de cuspir página, que já era o contrato, já coisa rolando, e foi meio que em cima da hora tudo aconteceu. E aí acontece, ele começa a correr e não ganha a primeira, não ganha a segunda, ele estava preocupado, e naquela corrida fatídica, que eu telefonei para ele um pouquinho antes dele entrar no carro, ele estava com aquela cara que todo mundo falou que ele estava prevendo alguma coisa, com a mão no aerofólio do carro, não estava prevendo nada, estava apavorado, com medo, porque o Rubinho tinha quase morrido um dia antes, o Ratzenberger tinha morrido, então foi uma coisa horrorosa que aconteceu naquele final de semana e não deveria ter tido aquela corrida, essa é a grande verdade. Ele não queria a corrida. E eu falei para ele no telefone, não corre, por que você vai correr? Por que você vai correr? Você é o único cara aí dentro que pode falar, tô com dor de barriga. Sei lá, inventa um piriri, fala que não... Ele escutando eu falar, e aí bravo, todo mundo sabe que ele era bravo, e começou a brigar comigo, falando assim, olha, eu jamais vou deixar de correr. Eu jamais inventaria uma coisa para não correr. Eu preciso pontuar. Porque se eu não pontuar nessa corrida, eu não ganho mais o campeonato. Eu já não consegui na primeira, não consegui na segunda, eu preciso pontuar nessa corrida. Então, assim, eu tentei falar para ele não correr, ainda tomei uma bronca dele, porque ele não admitia alguém falar assim com ele, de larga a corrida, para de correr. Mas estava tão tenso tudo ali, ele estava tenso, ele tinha chorado muito um dia antes, ele estava desesperado com tudo que tinha acontecido, e o mundo estava tenso, de olho ali no que estava acontecendo. A verdade é que essa decisão de não ter corrida deveria vir você sabe de quem? Claro, né? da FIA. Tinha que ter vindo deles. Claro, e aí... porque o Ratzenberger morreu dentro da pista. E existe uma lei na Itália que quando você tem uma morte dentro... Tiraram ele da pista para anunciar a morte no hospital. Ele morreu 15 minutos depois. Isso, no Hospital Maggiore lá em Bolonha. Eu fui até lá, por isso que eu sei. Aí anunciaram no Hospital Maggiore em Bolonha. Então gritava, ele falava, ele morreu na pista, ele morreu na pista. Ele morreu na pista. E isso é uma coisa que ficou muito, muito marcado, sabe? Ele nunca tinha visto alguém quebrar um braço, imagine. Ele quebrou o pescoço. Né? Então, é isso que ele falou para mim, essa palavra foi dele. Ele falou, eu nunca vi alguém quebrar um braço e de repente eu vejo um companheiro meu de equipe quebrar o pescoço. Quebrou o pescoço. Eu entrevistei o senhor Paulo do IML, onde estava o corpo do Ayrton. Mas acho que o Bernie Eccleston, assim, eu fiquei com o senhor Paulo falou, dele na época. É morto como um galo destruto. Olha como é que foi a descrição do guarda-cadáver. Questo ragazzo é morto como um galo destruto. Quer dizer, quebrou o pescoço no impacto. O Senna estava do lado, né? Não é o Senna. Não, e claro, todos os pilotos foram. Depois veio do Ayrton, infelizmente. Mas eu acho que aquela cena, aquele momento, era assim, putz, grilo. Que dureza que vai ser essa corrida, por causa do peso de tudo que tinha acontecido, sabe? E eu também não me conformo que aquela corrida aconteceu. De verdade, eu não me conformo. Mas... eu estava falando isso só para falar do Prost, que acabou saindo nos 45 do segundo tempo e liberando um lugar nos 45 do segundo tempo para ele entrar. Não tem acaso. Então né? Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Nunca, jamais. Olha, mas o que você está contando aí, eu me lembro que tinha o bochicho que o Ayrton não correria no ano. Puxa aí essa história, você vai ver. Me lembro tudo mas isso todo mundo... Mas esses detalhes finais, eu acho que nunca foi falado de forma tão explícita. Eu acho que tem no meu livro um pouco, mas não tão cheio de detalhes. Mas tem no meu livro, sim. Eu conto um pouquinho, mas não cheio de detalhes como eu estou contando agora. Mas tem esse momento que, na verdade, o fato do Prost ter vindo aqui tem muito a ver com essa conversa desse telefonema. Os dois. Equipe Nilson César, na rádio de pai para filho.